Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A roda de conversa, um planeta saudável não é uma opção, é uma necessidade. Evento especial ao Dia da Terra. Essa roda de conversa é uma iniciativa promovida entre os alunos, né, e as alunas dos cursos de arquitetura, de nutrição, psicologia, direito e o Núcleo UNRN Sustentável. E a gente gostaria de dar as boas-vindas a todos e, inicialmente, né, trazer uma reflexão do porquê do nosso evento, né. Então, hoje, né, 22 de abril, é o Dia Mundial da Terra, e nós junto com mais de milhões de pessoas em todo o mundo, estamos hoje, né, discutindo e chamando a atenção para uma questão que é extremamente emergente, né, que é o cuidado do nosso planeta. Inclusive, está tendo reunião de cúpula, né, entre vários países, então realmente é uma temática que está em evidência e hoje, em especial, a gente tem esse dever, essa obrigatoriedade de estar trazendo a problemática do planeta e de como nós, humanos, podemos estar contribuindo de forma positiva para essa transformação. E aí, esse ano, né, devido à pandemia, várias lideranças, vários ativistas ambientais em todo o mundo estão realizando mobilizações online, né? Especialmente esse ano, essa edição, ela tem como tema Restaure Nossa Terra, que traz a discussão em nível global, né, sobre questões a respeito das mudanças climáticas, perda de espécies, pandemias, desastres naturais, e como é possível a gente se utilizar dos recursos naturais e tecnológicos para promover soluções, né? Então, nesse cenário, o UNRN, juntamente com o Limpa Brasil, que é uma iniciativa internacional, juntamente com o Dia Mundial da Terra, a gente se reúne para poder estar trazendo essa discussão para vocês e estarem realmente se engajando. E, especialmente, nós temos hoje nessa roda de conversa, né, 4 alunas do nosso curso de graduação, que estará conversando um pouquinho a respeito das suas, de como elas individualmente vêm, né, aplicando a sustentabilidade, essas iniciativas no seu dia a dia e também como elas, né, e vocês todos, como profissionais das diversas áreas de ensino, como a psicologia, como o direito, como a nutrição e a arquitetura, podem estar fazendo uma diferença nesse processo de transformação planetária. Então, além dessa mudança individual de nós como cidadãos, como seres humanos, nós também temos o nosso dever, né, o nosso chamado a agir de forma positiva para o planeta nas nossos locais de fala como profissionais. E aí a gente hoje tem, né, essa participação especial das alunas Maria Eduarda, do curso de Psicologia, Alana Raíssa, do curso de Direito, Ariela Simonelli, do curso de Nutrição, e Gesiane Cristina, do curso de Arquitetura e Urbanismo do UNRN, que vai estar nesse bate-papo, nessa roda de conversa, tratando sobre diversas frentes, desde o individual ao profissional, como é que a gente pode estar contribuindo para essa transformação planetária. Então, novamente, sejam muito bem-vindos e fiquem bem à vontade de estarem fazendo suas colocações no chat, pergunta para as meninas, que ao final de cada rodada a gente vai estar trazendo essas discussões de vocês para elas. Nossa fala ela vai ser dividida em 2 momentos. A primeira rodada, elas estarão discorrendo a respeito de suas práticas individuais, e na segunda rodada, no segundo bloco, elas estarão colocando as suas expectativas e como eu, como profissional de cada área, posso estar contribuindo com essa transformação. Também ao longo do evento, a gente vai estar disponibilizando credenciamento no chat e um questionário de satisfação para que vocês possam estar contribuindo aí com o desenvolvimento de outros eventos online, né, por enquanto online, enquanto a gente está aí nesse momento. Então, meninas, sejam muito bem-vindas, aproveitem o momento de vocês e, pessoal, também sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de todos. Eu gostaria de passar a palavra, né, iniciar para a Duda. Então, Maria Eduarda, nossa aluna de psicologia, vai começar essa primeira rodada de bloco, depois a gente vai passar para a Ariela, para a Alana e para a Gesiane.
tá certo? Então, vamos inicialmente, Duda, fique bem à vontade para estar discorrendo sobre a sua experiência pessoal, e aí a gente faz esse bate-papo aí funcionar, tá ok? Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Duda. Obrigada a você, Mário. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá sendo ok? Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui partilhando com vocês esse momento tão necessário, né? E agradecer a todos pela presença também. E se vocês estão aqui e se questionando por onde começar, eu acredito que esse já seja um começo, porque vocês estão tirando um tempinho da tarde de quinta-feira de vocês para estar aqui partilhando esse momento de troca de conhecimento. Então, querendo ou não, isso já é um primeiro passo. Para quem não me conhece, eu me chamo Márcia Eduarda, tenho 22 anos, sou do nono período de psicologia daqui do UniRN, mas vocês também podem me chamar de Duda, viu? E eu não sou nenhum expert, nem experiente no assunto, mas o nosso intuito aqui é justamente trazer essa troca de como eu, indivíduo, cidadã, posso estar fazendo a diferença e também como estudante e futura profissional. Então, só para fazer uma leve introdução, eu comecei nesse caminho assim de mudança de hábitos não faz mais de 2 anos. Foi quando Mariana, a coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade, ela estava recrutando alunos para fazer parte do auxílio da organização do evento Lixo Zero, que ia sediar, a Uni iria sediar, no caso. E aí eu decidi estar fazendo parte, porque eu gosto muito de estar em organização de eventos e estar trabalhando e tudo mais. Porém, eu não imaginava que aquele dia ia ser realmente uma mudança na minha vida. Porque por mais que eu estivesse por dentro de auxiliar na organização, eu tive contato com todas as informações e conhecimento que estavam sendo partilhados ali por pessoas que estão nessa caminhada, nessa luta há bastante tempo. E de diversas esferas, né? O conhecimento. E então, assim, foi um marco na minha vida, porque eu acredito que era impossível eu sair dali com todo aquele conhecimento e simplesmente continuar vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecido. Fez um boom assim na minha cabeça, que eu vou falar sobre isso com vocês também. E desde então eu comecei a questionar toda essa minha vida. Então eu dividi alguns pontos aqui, só para dar norte à minha fala e trazer de uma forma mais descomplicada para vocês. E o primeiro ponto seria por onde eu começo. E aí a gente espera que quando faz essa pergunta, eu temos alguns passos passo a passo de como fazer essa mudança. Mas na verdade eu trouxe um único para vocês, que eu acredito que ela é a chave para desencadear essa mudança de hábitos, essa transição, né, para uma vida mais sustentável e um planeta saudável. E esse ponto ele é a reflexão. E parece algo simples, que não gera mudanças, ou então as que a gente espera, aquelas grandiosas, né? Mas, na verdade, esse único ponto, eu acredito que ele vai ser a chave, porque você necessita estar refletindo sobre o que faz sentido para você, sobre a realidade do que está acontecendo e entender qual o significado daquilo para a sua vida. Porque não basta você querer fazer por fazer, e aí acaba que a gente não absorve esse significado, essa reflexão. E como na nossa vida a gente acaba buscando motivação por tudo, eu acredito que esse é um passo que a gente deve estar tomando em busca dessas mudanças, né? E aí eu acredito assim, como eu disse, vocês estão aqui, esse é a primeira forma de começar, mas estão aqui por algum motivo. Foi algo que despertou em vocês uma significação, não sei, para estarem aqui partilhando desse momento. E aí, em nossa vida, tudo é assim. A gente busca um significado, a gente busca uma motivação para estar fazendo nossas atividades, buscando nossos objetivos e tudo mais. Por exemplo, o trabalho, ele pode ter um significado de necessidade financeira, ou então de realização profissional, ou então de chegar a algum objetivo final. A minha formação acadêmica, meu curso, minha profissão, ela pode ser uma realização pessoal ou profissional, ou então eu sou a primeira da minha família a entrar em curso de graduação. É um significado para você específico, que lhe dá motivação para continuar. E eu acredito que desde o início da nossa existência tem sido assim, a gente busca explicar o que acontece, e eu acho que um exemplo disso, por exemplo, são mitologias, crenças e tudo mais. A gente está tentando explicar o que acontece à nossa volta, justamente por essa necessidade de um significado. Então, quando a gente pensa em uma vida sustentável, o início disso tudo é a reflexão. E aí, com essa reflexão, vem esses questionamentos.
O porquê que eu faço isso? Por que que está acontecendo à minha volta e eu ainda não dei o primeiro passo, ou então eu não tento ajudar ou melhorar o meu planeta? Ou então, o porquê que tal atitude minha traz consequências para a minha sociedade ou para a natureza? E aí esse questionamento ela vem com essa reflexão e junto com essa questão da significação, né? Então, você se questionar é um caminho sem volta, que justamente eu disse que fez um boom na minha cabeça, e eu confesso que eu até tive um certo conflito pessoal do porquê eu não busquei essa mudança mais cedo, porque eu demorei tanto, se as informações estavam ali, acontecendo da minha cara, é a realidade, a gente está vivendo uma pandemia por conta dessas consequências, e por que que eu demorei tanto para perceber isso? Então, eu tive um conflito pessoal, e aí eu acho importante mais ainda a psicologia dentro disso, mas eu falo mais para frente, porque eu demorei bastante para estar acordando e agora por onde eu ia começar. E parecia que todas as minhas atitudes eram pequenas, não era suficiente, justamente por essa demora. Então, isso eu acho que vem com uma cadeia. Por isso que eu disse que o primeiro passo é a reflexão, porque vem a reflexão, vem o questionamento, e a partir disso tudo, eu acredito que você não consegue ficar parado, você vai buscar uma forma de mudar. E aí, é a partir disso que a gente vem cada vez mais crescendo com pessoas que querem ter esse desejo de mudança. E aí, passando para o próximo ponto, no caso, na minha parte como indivíduo, eu, Márcia Eduardo, o que foi que eu fiz? No caso, eu busquei essa reflexão, como eu já disse, e dei significado a essa iniciativa. Para mim, na verdade, o significado ele veio de forma mais fluida. Eu não precisei estar encontrando de fato, eu preciso fazer isso por causa disso. Não, veio para mim, porque eu acredito que a Terra é a nossa casa. A gente precisa cuidar dela, por exemplo, do nosso corpo. A gente precisa cuidar do nosso corpo porque ele nos leva a lugares incríveis. E a Terra ela nos proporciona momentos vai cuidar dela. Então esse significado para mim não é cuida. E aí, depois dessa reflexão, eu busquei entender a minha rotina e observar de forma mais atenta as minhas atitudes, o que é que eu fazia durante o meu dia. Porque a gente vive de uma forma automatizada e muitas vezes não se questiona. Por exemplo, na nossa rotina tenho que fazer X atividades. E aí, em nenhum momento eu paro para me questionar dessas atividades quais trazem consequências negativas para o meu planeta, para a minha casa e para a minha saúde até mesmo. Então, eu comecei a observar e o que era possível mudar. Se eu fazia tal atitude, o que é que dali traz um reflexo negativo e é que o que eu posso estar mudando. E acho que o principal é que comece por você. A gente sente essa urgência de querer mudar o mundo e de trazer mudanças grandiosas, mas o começo ele tem que ser por você de uma forma micro. Tanto que o nosso primeiro bloco é da nossa forma individual, como eu posso estar ajudando. Então, você precisa estar começando de você, da sua casa, quem sabe conscientizando sua família, as pessoas que estão à sua volta, seus colegas. Eu me cerquei de conteúdo, comecei a assistir vários vídeos, pesquisando várias leituras e tudo mais. Comecei a seguir perfis no Instagram, porque eu gosto muito de Instagram, então comecei a seguir bastante para já ter essa influência, né? E eu também comecei a compartilhar no meu próprio Instagram conteúdos, o que me motivava ainda mais a pesquisa, porque eu precisava estar a parte do assunto para poder trazer para as pessoas. Então, isso aí que eu fui começando. E aí, hábitos de fato que eu comecei a mudar foi coisas simples, por exemplo, eu sempre ando com a minha garrafinha. Sempre mesmo. E antes eu tinha muita dificuldade, porque eu vivia comprando água de garrafa descartável. E aí, quando eu parei para questionar esses hábitos e refletir, eu consegui criar o hábito de carregar minha garrafinha. E antes disso, eu perdia, tipo, 10 garrafinhas. Minha mãe ficava bem brava comigo, porque ela vivia comprando garrafinha e eu vivia perdendo. E depois disso, eu estou acho que uns 3 anos com a mesma garrafinha, porque eu segurei ela. Então, ande sempre com essa garrafinha e também você, quem sabe, um copo, para você já ir dispensando, não pegar descartáveis, copo, garrafa descartável, aqueles talheres também de plástico. Aos poucos você vai deixando de lado, né? Você não precisa estar pegando. E aí também sacolas plásticas, a grande questão. Sempre que você for ver, tipo, hábitos sustentáveis, vai ter um desses. Você recusar sacola plástica no mercado. E aí, por exemplo, frutas, legumes, verduras. Quando a gente vai fazer compra, eu boto meu carrinho, levo para pesar e depois coloco na minha ecobag. Ter uma ecobag com você o tempo todo é essencial, porque você vai precisar. E aí eu passei também a diminuir o uso de cosméticos, porque justamente por conta dessas pesquisas eu fui
percebendo que muitas das substâncias que estão no cosmético fazia mal para a minha saúde, então comecei a diminuir e buscar soluções alternativas, né? E que tem bastante que a gente acha que não. E também quando a gente ia comprar marmita, no caso, que são aquelas de isopor, né? A gente passou a sempre estar levando a nossa própria vasilha. E isso foi um hábito que aqui em casa todo mundo aderiu com facilidade. E, assim, são atitudes simples, como eu disse. Parece que não faz grande diferença, mas faz sim. E isso é um início. Você vai partir disso daí para mudanças maiores e evoluindo. Eu comecei, como eu disse, faz menos de 2 anos e é difícil, querendo ou não, porque a gente está no automático de vivendo essa vida, a gente já foi condicionado a isso, então você vai ter que desconstruir tudo isso e fazer esse processo de reflexão constante, mas não é impossível. E aí, para finalizar, eu vou pedir para a Mari compartilhar um link no chat com vocês. E nesse vídeo do link temos Ailton Krenak, ele é um ativista indígena e que ele traz uma fala sobre a vida não ser útil. E aí eu trouxe esse vídeo porque eu achei ele bastante importante, que a gente, uma fala também de uma psicóloga que eu escutei, que a gente deve se inspirar nos povos originários para estar fazendo essa mudança, principalmente nós como pessoas latinas, porque muitas das vezes a gente busca ideias e formas europeias de estar fazendo a mudança, porém a gente tem que entender como isso cabe no nosso contexto, já que a gente passou por um processo histórico de colonização, que chamam, né, que na verdade é uma ocupação e genocídio dos povos originários. Então, isso vai influenciar na forma que a gente vai fazer as mudanças e nas nossas vivências. Então, acho que a gente tem que se inspirar com os povos originários, sim. E eu espero que vocês gostem do vídeo. E com isso, eu finalizo a minha fala no primeiro bloco. Agradeço muito e qualquer coisa estou aqui. Obrigada, Duda. Foi excelente. Encerrou com chave de ouro sua fala com Ailton Krenak. Eu sou super fã. Inclusive, endosso a dica de Márcia Eduarda. Assistam esse vídeo. Ele tem um livro, né, com esse mesmo título, inclusive. E, enfim, temos vários materiais riquíssimos de Ailton Krenak. Eu acho que é uma discussão bem interessante. E aí agora eu gostaria de passar, né, a palavra para a Ariela, ela vai falar um pouquinho, né, sobre a experiência dela. A Ariela é nossa aluna do curso de nutrição, e aí depois a gente dá sequência às demais alunas. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Ariela, como já a Mariana falou, tenho 37 anos, né? Comecei a fazer o curso o ano passado de nutrição, mas há um tempo já venho fazendo esse trabalho ambiental, né? Mas fiquei muito feliz com o convite, agradeço a Mariana, a Alana, a todas, a Josiane, a Duda também, e fiquei muito feliz com a iniciativa, né, do UniRN e a preocupação com questões ambientais, né. E eu preparei uma fala mais voltada para a área de nutrição em relação à sua alimentação. Então, vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Vocês já pararam para pensar como é que a alimentação de vocês, qual o impacto da alimentação de vocês no planeta? O que é que isso pode causar? A gente tem a noção, geralmente, quando as pessoas falam de sustentabilidade, as pessoas remetem muito à reciclagem do lixo, né? A questão de preferir fontes renováveis de energia, economizar água, mas esquecem de um fator que são muito importantes, realmente, essas ações, e que, de fato, têm que ser feitas, mas elas precisam se agregar a uma outra ação que ela é muito essencial para a vida, né, que é o ato de comer. O que você come, como você se alimenta, qual é o impacto disso na natureza. Então, você pode até achar, assim, que você não está contribuindo com esse impacto, mas a sua escolha pode fazer uma grande diferença, diretamente e indiretamente. Não apenas aquele que produz o alimento, ele está tendo um impacto maior. Não, a sua escolha na sua alimentação também gera um impacto muito grande. O planeta, ele possui, de acordo com a ONU, 7,7 bilhões de pessoas, aproximadamente, né? Você já imaginou a quantidade de lixo que é gerada, né, por cada pessoa?
Eu comecei esse processo comigo mesma, na verdade, eu fui impactada, porque eu fui afetada por isso, através do projeto. Então, eu comecei a perceber que, de fato, é importante. Mas passei um longo período da minha vida, sinceramente, sem dar muita importância a isso. Escutava os projetos, dia disso, dia da árvore. Na escola do meu filho, eles festejam o dia da árvore, eu não dava tanta importância. Mas quando eu fui afetada, eu comecei a dar a devida importância. Então, eu deixo essa reflexão nesta fala para vocês começarem a perceber o hábito, a alimentação, a escolha de vocês na hora da alimentação. Como, por exemplo, você vai fazer suas compras, começar a analisar o que você está colocando dentro do carrinho, começar a fazer as substituições. Eu comecei assim, e foi difícil, foi muito difícil, e confesso, e ainda está sendo muito difícil. Não é fácil, é mais prático você encontrar um produto pronto, um produto dentro do plástico, onde você só tem que colocar no micro-ondas e está pronto. Mas, quando você começa a pensar de uma maneira mais ampla, a relação da alimentação e a sustentabilidade, o saudável e o sustentável, que é os 2 S's, é o saudável e o sustentável, você começa a perceber o quanto é importante isso, né? Devemos ter esse olhar mais amplo da alimentação. Como é que essa alimentação chegou à sua mesa? Qual foi o processo? Como foi que o agricultor, ele plantou aquele fruto, ou hortaliça? Qual foi o produto que foi usado na terra? Se foi fertilizante, se foi um aditivo químico? Então, tudo isso é levado em consideração, porque tudo que é colocado no solo acaba prejudicando o pH do solo, fertilizantes, venenos para pragas. Então, tendo agora um maior conhecimento disso e convivendo com pessoas que trabalham com isso, eu comecei a ter uma noção mais ampla de como o alimento chega à minha mesa, qual o processo que ele passa. A minha escolha influencia muito nisso. A minha escolha pode fazer uma diferença muito grande. Eu escutei uma vez, da professora do semestre passado, ela falou assim, eu não recordo bem como foi a frase que ela falou, mas aquilo me entrou com muita força. Foi até a professora Kaline. E ela disse assim, gente, quando vocês forem ao supermercado, substitua o alimento da sacolinha pelo alimento da casquinha. Ela até falou assim, foi muito engraçado. Mas aquilo gerou em mim um impacto, assim, eu, de fato, isso tem um sentido, e é um sentido muito importante. Hoje, a gente tem um projeto, né, e este projeto já teve alguns resultados, pequenininhos, mas, assim, pequenininhos para a gente, mas para o planeta é imenso o resultado, porque o pouquinho que eu faço aqui, o pouquinho que a gente está fazendo nesse projeto, tem um resultado muito grande para o planeta. E através desse projeto, a gente consegue influenciar outras pessoas. O teu hábito, o que você fala, a maneira como você se expressa em relação ao meio ambiente, a tua fala vai influenciar muito nas pessoas. Então, e para ser sustentável, é uma questão de escolha, né? A gente tem que se voltar um pouco, deixar de pensar só em si. Eu vou comprar esse alimento porque ele atende às minhas necessidades nutricionais. Claro, é importante você estar saudável. É importante você se alimentar de todos os grupos alimentares. Mas é importante também você ter uma consciência que a sua alimentação pode influenciar muito, o impacto pode ser muito grande na saúde do planeta, através da sua escolha, dos seus alimentos, e também essa relação é muito saudável para você também, né? Dá preferência sempre àqueles alimentos da época, né? A gente, às vezes, não dá muita preferência, procura outros alimentos que estão fora da época, mas aquele alimento que é natural da época, ele não precisa de aditivos, ele não precisa de fertilizantes. Às vezes, você vai no supermercado, você acha a fruta a coisa mais linda do mundo,
Mas para aquela fruta estar ali toda bonita, viçosa, que não é da época, ela passou por um processo. E você não tem noção do processo que é. E quanto é corrosivo para a terra, para a água, para todos os elementos da natureza. Inclusive você também que faz parte dela, não é? Então, assim, é uma questão de você, de mudanças de hábito mesmo. Quando eu passei a ter essa noção mais voltada para questões ambientais, eu entrei num curso com outra ideia da nutrição, mas quando eu comecei a me envolver com questões ambientais, epa, peraí, vou mudar totalmente, vou mudar completamente a minha linha do curso, assim, o que eu quero seguir, né? Então, eu quero seguir os 2 S, saudável e sustentável, ao mesmo tempo. Mas isso é para o próximo bloco, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. E dar sempre preferência aos alimentos locais, aquele microempreendedor, né, que tem uma produção menor. Às vezes, esse que tem a produção menor, ele não precisa produzir por grande escala. Então, ele não tem a preocupação de quantidade, mas sim da qualidade, né? Isso é valoroso para você, nutricionalmente falando, e é valoroso também para o ambiente, porque ele não precisou de aditivos, ele não precisou de fertilizantes. Então, claro, você tem que conhecer a procedência desse produtor, né? Desse agricultor, desse mini agricultor, para poder fazer a escolha desses alimentos. Evitar sempre, até nutricionalmente falando também, mas em relação ao meio ambiente, os alimentos processados e os ultraprocessados, que pare para pensar no que esse alimento é capaz de causar ao meio ambiente, na hora que você pegar mesmo, você pegar o saco, o plástico, o tempo que vai levar para aquele ambiente ser degradado na natureza, para onde aquele lixo vai, né? Quais os animais que vão ser atingidos pelo aquele lixo? Então, é muito amplo. Você falar do meio ambiente, você falar da questão da sustentabilidade, é muito amplo, é um assunto muito amplo. Então, claro, no início, a gente começa com esses trabalhos mais voltados para a gente, né? Mas depois isso vai tomando uma proporção muito grande, como a Duda agora começou há 2 anos, mas ela percebe o avanço dela 2 anos atrás para agora, e as pessoas que ela tem influenciado nisso também, né? E também sempre a preferência pelos alimentos in natura e minimamente processados, não só por questões nutricionais, mas também são alimentos que vão gerar menos lixo, e vão gerar um lixo que não é lixo orgânico, e você pode fazer o reaproveitamento desse lixo, que não é lixo, que é adubo, entendeu? Através da compostagem. Então, você pode fazer essa compostagem. Você pode usar essa compostagem na sua plantação, no seu jardim, ou você pode separar esses alimentos e tem projetos que vai na sua casa e arrecada esses alimentos, entendeu? Então, é benéfico. Os 2 S, saudável e o sustentável, é top, gente. Olha, eu super indico isso, sabe? Eu estou fazendo isso e eu fiz uma experiência comigo mesma, separei um dia, né, e separei todo o lixo que eu produzi no dia. E para mim foi outro impacto muito grande, porque os alimentos que eu mais tinha consumido no dia foram alimentos ultraprocessados, apesar de estar fazendo um curso de nutrição. Por que ultraprocessados? Porque às vezes a gente não tem noção, né, daquele alimento que se diz natural, mas que na verdade não é. Então, eu fiz isso por curiosidade mesmo, e multipliquei por 10. O valor do lixo que eu produzi, eu multipliquei por 10. Eu fiquei mais impactada ainda. Imagine por 7,7 bilhões de pessoas no planeta. Então, tirando algumas que a minoria que já tem essa consciência mais voltada para questões ambientais. Mas essa é a reflexão que eu deixo para você. Como é que é a sua alimentação?
qual o impacto dela no meio ambiente. Obrigada pela oportunidade. Ótimo. Eu acho que quando a gente fechar essa aula, né, é uma aula realmente. Ainda bem que a gente está gravando aí, porque realmente está sendo um conteúdo muito rico, né, essas reflexões de vocês. E alimentação, né, nós somos o meio ambiente, como a Ariela mesmo colocou, e faz parte. A gente se nutre de quê, né? Assim como o planeta, o que é que a gente está se nutrindo? Então, acho que é muito interessante, Ariela, o seu ponto de vista, é muito interessante a gente partir desse princípio, né? O que é que a gente está se nutrindo, o que é que a gente está, que tipo de nutriente nós somos como humanos para o próprio planeta, né? E aí, nessa deixa, vou passar a palavra agora para a Alana, ela vai também trazer um pouquinho aí de sua experiência e, na sequência, Gesiane. Fica à vontade, Alana. Boa tarde, gente. Bom, acho que como já deu para ver, cada uma, apesar de estar dando um relato pessoal, acaba tendo um recorte, puxando um pouquinho para a psicologia, como foi o caso de Duda, para a Ariela, na nutrição, e, enfim, para mim não vai ser diferente como estudante de Direito. Eu queria, primeiramente, assim, trazer para a análise da gente por onde começa esse start, né? Por onde vem esse início de você parar, prestar atenção na causa ambiental, começar a se tornar mais sensível. Eu acredito que, apesar de ter pessoas de outros estados, tem gente do Sul aqui, de outras regiões do Nordeste, mas todos estão ainda alinhados com a mesma realidade que estamos agora encarando, a pandemia. Então, no meu caso do start na área ambiental ainda muito engateando, eu diria assim, teve esses dois grandes divisões, né? A minha vida antes da pandemia e minha vida depois da pandemia. Então, antes da pandemia, o dia a dia de um universitário que passava o dia na rua, comia na rua e encarava, às vezes, o estágio junto com as tardes de estudo na biblioteca e depois a aula à noite. Então, a gente já imagina uma dinâmica totalmente diferente da que a gente enfrenta hoje de passar o dia em casa. Você trabalha em casa, estuda em casa, o lazer é em casa e etc. Então, assim, antes eu já tive o contato com pessoas, com diversas causas que me sensibilizaram. Então, eu acho que o start fora, na minha realidade, no nosso mundo paralelo anterior, era um pouco mais fácil do que o start hoje em casa. Então, por isso, fica aqui o convite a todos nesse primeiro momento para a gente ouvir, dar essa oportunidade à ideia, porque realmente, numa tarde de quinta-feira, no caso das pessoas que estudam no UniRN, em plena semana de provas, dar um crédito para a temática, de vir aqui e ouvir, eu acredito sim que já é um start. E você pode optar por realmente, ok, vou comprar a ideia das meninas, vou realmente adotar ideias que elas estão falando, para não dizer o termo comprar, ou então guardar a informação. Mas, de qualquer forma, eu acho que estar aberto a ouvir é um primeiro passo muito importante, porque ele vai lhe impulsionar a ter ação, ele vai lhe impulsionar o teu questionamento na hora que compra o alimento. E como estudante de Direito, se você não se questiona, eu acho que já começa muito errado daí. E, enfim, o meu contato com as causas ambientais, eu tive grande influência já no ensino médio, de um professor que eu não sabia nem o que era vegetarianismo, e ele era vegetariano, e eu achava muito interessante o que é ser vegetariano, a pessoa sobrevive. E aí eu entro na faculdade, tive contato já com professores que comentavam sobre a causa ambiental, esse intercâmbio de alunos dos períodos mais à frente, de outros cursos, acaba agregando muito, então você vai ouvindo, vai juntando, e eu acho que foi o meu start, o meu ponto inicial de começar a simpatizar com a causa e realmente refletir minhas atitudes, não só como estudante, como a gente vai comentar mais à frente, como profissional, no meu caso, no direito, como é que isso pode contribuir, como é que eu posso atuar para que isso se alinhe, porque a gente está aqui numa conversa, e vocês podem ver, são 4 áreas, no primeiro momento, bem diferentes. Eu ainda arriscaria dizer que o direito ainda se aproxima mais da psicologia, mas é bem diferente, são abordagens diferentes, a atuação é diferente, mas estamos falando de uma mesma temática e formas de atuar que se encaixam, que estão conversando e que podem ser realizadas de maneira juntas, de maneiras que conversem entre si e não se impactem. Então, por exemplo, aos poucos, eu acredito que cada um vai conseguir se adaptar, trazer isso à sua realidade, eu acho que é o meu recado inicial. Aqui em casa eu enfrento muita dificuldade, porque apesar de eu já ter acordado em alguns sentidos, eu moro com meus pais, então sempre tem um bate de ficar
isso aqui, reciclagem. Eu estava comentando com as meninas que eu e meu irmão já nos conscientizamos nessa parte da reciclagem. Então, tentamos separar, fazer a coleta, só que ao mesmo tempo a gente enfrenta a minha mãe, que ela é totalmente contra, acha que esse lixo vai ficar podre, vai aparecer um rato em casa, só pode, e bota tudo para fora. Então, chegou o caso da gente passar a semana juntando material reciclado para minha mãe olhar para o lixo e dizer, isso aqui é lixo. E quando a gente vai procurar o material reciclado para fazer a entrega, a destinação correta, tá o canto mais limpo do mundo, e lá se foi uma semana de dedicação. Então, assim, são coisas que a gente vai acordando. Ok, minha mãe não se sensibilizou. Minha mãe não é da área do direito, ela não tem nenhuma graduação. Mas como é que eu posso fazer com que ela se adeque a essa ideia? E isso não é só minha mãe, é alguém que você convive em casa, é alguém que você se depara no dia a dia, que joga o lixo na rua, e você vai e olha e diz assim, e aí você deixou cair, para não dizer que você está jogando lixo no chão, para ver se faz esse start, faz esse girado de chave. E acho que é a partir daí que cada um pode começar a atuar, independente da sua área, independente da sua situação econômica, porque a gente sabe que isso impacta, que quem tem mais poder aquisitivo tem mais acesso à informação. E se a gente está aqui tendo esse privilégio à tarde de hoje, de poder ouvir, vão servir como ferramenta, não só para girar o nosso start, mas também de outras pessoas. Então, essa é a minha introdução inicial para esse primeiro momento. Maravilha, Alana, muito enriquecedor. Acho que é exatamente isso, né? A gente se disponibilizar a iniciar, né? E além de refletir, refletir e agir, né? Então, vocês estão agindo dentro do tempo de vocês, seja, como você falou, né, engateando, ou seja, já há muitos anos, aí já desenvolvendo habilidades e hábitos mais, né, enfim, mais estruturados. E aí, para a gente fechar essa primeira rodada, né, esse primeiro bloco, eu vou passar agora para a Gesiane, para ela falar um pouquinho sobre a experiência dela. Olá, gente, boa tarde a todos. Eu sou graduanda de Arquitetura e Urbanismo, né, tenho 45 anos, sou jovem há mais tempo, vocês estão vendo que a sala está cheia de jovens lindas, né, com sua experiência. E, assim, sobre a minha realidade dentro da sustentabilidade, toda essa temática do cuidado ambiental, do cuidado do planeta, vem de muito mais tempo. Eu sou de uma geração onde a gente tinha todos esses recursos em abundância, né? Então, década de 70, década de 80, você via, assim, gente lavando o carro na rua, mas era água de verdade. E eu cresci vendo isso, né? Vendo todos esses recursos muito disponíveis, até que as coisas foram mudando, e a mídia dando um olhar maior, e algumas cidades sendo, me lembro da época, essas meninas não eram nem nascidas, boa parte do pessoal que está aqui, né, mas eu me lembro muito que, algo que me chamou muita atenção na mídia foi a cidade de Cubatão, né, que foi uma cidade que foi considerada praticamente mundialmente a capital da poluição. Então, aquilo começou a me despertar, né, e aí, vamos para frente, até então nada para mudar, e depois casei, né, fui mãe, e o meu filho mais novo, quando ele tinha cerca de 6, 7 anos, foi quando começou na escola a trabalhar essa temática, né, dos cuidados, da reciclagem, economia de água, todas aquelas coisas que ensinam no ensino fundamental. E eu me lembro que meu filho chegou em casa impactado, eu acho que foi um filme que passaram na escola, um vídeo, alguma coisa assim, que falaram que em 2040, mostraram lá, em 2040 as pessoas sem cabelo, todas com cabelo raspado, porque não teria água para lavar os cabelos, e aí ia ter grandes pragas, né, de piolho, doença, tudo mais. E ele chegou em casa apavorado, ele chegou em casa desesperado, chorando, que não queria mais ver TV por causa disso. Gente, e aquilo ali, a virada de chave, a Alana, foi ali, mas eu não vou mentir, viu? Não foi uma virada total, não. Foi só aquela dobradinha, assim, sabe? Que a gente se impacta na hora. Mas, gente, é impressionante que o que é simples de fazer também é simples de não fazer. As meninas todas falaram aí coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia. Então, hoje, quando eu vou para o supermercado, eu gasto mais tempo fazendo a minha feira, porque eu leio os rótulos para verificar duas coisas que, para mim, hoje são importantes. Se as embalagens são recicláveis, ou se elas têm um reuso, porque, primeiro ponto, nem tudo dá para a gente comprar essa embalagem, concordam? Mas se a gente puder mitigar o impacto que aquela embalagem vai trazer no ambiente, já é um ponto positivo. A outra coisa é que hoje, por exemplo, na minha casa, só entra produto de limpeza que algum percentual daquela empresa, daquela produtora, seja voltado para algum tipo de projeto ambiental.
eu leio. Se não for assim, eu não compro. Então, quer dizer, são ações simples, são cuidados que a gente tem que ter, que a gente pensa, as meninas falaram aí, né? Às vezes, ai, meu Deus, é tão pequeno o que eu faço, mas imagine se eu não fizer. Aí o problema se torna maior. É um a menos lutando, é uma formiguinha a menos trabalhando, né? Outra coisa interessante que eu faço na minha casa, e como as meninas falam, é interessante demais, porque, assim, realmente não é fácil. A gente, quando é sozinho, a gente tem condições de tomar todas as decisões. Mas a história do ter o cuidado na manutenção da casa, estou falando agora, né, com os jovens há mais tempo, ter o cuidado na manutenção da casa para evitar, olha, torneira pingando, chuveiro pingando. Gente, isso é um consumo de água que é algo absurdo, é só fazer umas continhas básicas, que aí lá na frente a arquitetura veio me mostrando isso com mais propriedade, né? Interessante, assim, durante a pandemia, quando a gente fala de casa e manutenção e tudo mais, eu estou no 5º período de arquitetura, né, e foi lá, no início do curso para cá, que eu conheci algumas coisas sobre estratégias de como a gente não impactar tanto o meio ambiente com relação, por exemplo, à utilização da luz natural, evitar o ventilador, tudo mais, o posicionamento de algumas coisas na nossa casa que podem ajudar que a gente também, por exemplo, não liga o ventilador, não precisa estar usando o chuveiro térmico o tempo todo, chuveiro elétrico o tempo todo, que a gente não precisa estar com luz acesa o tempo todo. E agora, no meio da pandemia, como a Lana falou, que a gente se voltou mais para dentro de casa, isso para mim ficou muito claro, né? Então, eu tive a oportunidade de mudar de apartamento, né, no meio da pandemia, e aí eu já procurei um apartamento que eu conseguisse ter uma ventilação melhor, para eu não consumir menos energia, e isso não impacta só no bolso, não. Que bom que também impacta no bolso, mas principalmente impacta no resultado para o né? Esse foi um dos pontos. O outro ponto foi, não tem película em nenhuma das janelas, nem porta da minha casa. No momento que eu tenho película, eu vou utilizar menos ainda da luz solar, uma luz tão natural, tão linda, né, que, assim, algumas pessoas talvez digam, dizendo, mas a película vai ajudar no conforto térmico, porque a gente mora num lugar muito quente. E aí, mais para frente, no segundo bloco, a gente vai falar sobre estratégias interessantes para não precisar utilizar a película, né? Mas, assim, algumas coisas no dia a dia, elas são mais difíceis realmente de implementar. Por exemplo, a compra dos legumes, como a Ariela estava falando, frutas e verduras orgânicos. Então, nem sempre a gente tem disponível, nem no tempo que a gente quer. Às vezes é muito contramão para ir comprar, e aí a gente cai no comodismo. Não, vou comprar no supermercado que eu já estou aqui. Eu digo porque acontece comigo, né? Então, a gente não está aqui para inventar, para contar um conto de fadas. A gente está aqui para falar o que é. Então, algumas coisas eu consigo implementar. Hoje eu consigo fazer algumas estratégias, amanhã eu já vou cair de novo. Mas a ideia é nunca desistir de tentar, né? O que é que acontece? Eu observei que aqui no meu condomínio, eles estão querendo voltar-se para colocar placas solares, né? Para que a gente consiga ter um mini gerador de energia limpa. E é interessante que quando eu vi isso, eu já me pus à disposição. Né? Eu sou só estudante ainda, mas eu corri lá. Aí eu disse, já que vai mexer na energia solar, por que não utilizar o reuso? Por que não reutilizar as águas que a gente usa na lavanderia? Gente, são 3 blocos, com 16 pavimentos cada um, 4 apartamentos por pavimento. Imagina o volume de água que é gerado pelas lavanderias, pelas máquinas de lavar, pela lava-louça, pelo banho, né? E aí eu fiquei numa tristeza tão grande, porque quando eu cheguei lá, eu descobri que aqui também tem poço artesiano, além da rede pública de abastecimento de água. Simplesmente todo o jardim do meu condomínio é regado com água do poço artesiano. Aquilo foi uma facada no meu coração, além de ser a facada maior no lençol freático, né? Que aí fica difícil de repor. Aí um dos pontos. Então, já me coloquei à disposição, a gente vai criar uma comissão aqui no condomínio, para além da energia renovável, a gente vê a questão do reuso das águas cinzas, das águas residuais, que estão todas essas que eu falei, com exceção, né, da parte das águas de resíduos sólidos, essas não. Para quem não sabe o que é resíduo sólido, é o número 2, certo? Então, seria a gente utilizar as águas de banho, lavanderia e máquina de lavar. E outra coisa também, a captação de águas de chuva. Aqui em Natal, graças a Deus, a gente tem um bom índice pluviométrico. Então, por que não captar essas águas? E essas águas vão servir para quê? Vão servir para muita coisa, vão servir para manutenção, limpeza das áreas comuns de condomínio, vai servir na sua casa para lavar roupa,
vai servir para uma série de coisas, né? E aí qualquer um pode lançar mão dessas estratégias. Gente, por incrível que pareça, eu também descrevi no meu curso que eu pensei assim, que era algo mega difícil de fazer, de implementar, e não é. Os filtros são super simples, a forma de captação é super simples. Então, assim, hoje eu não moro numa residência, eu moro num apartamento. Então, tudo que eu pensar em termos de aplicação para mim, se eu conseguir multiplicar isso para todos os condôminos, todos os moradores aqui, quantas vezes eu não estou multiplicando a minha estratégia individual dentro da minha casa, né? Se eu posso aplicar, que eles também podem aplicar. Uma coisa interessante, né, que eu estava me lembrando, que eu estava conversando com minha professora essa semana, uma das minhas professoras, que inclusive ela é a cara da sustentabilidade, né, a professora Mislene. E é incrível que na casa dela, ela tem a grata, assim, tem um espaço muito, muito bom, né, e ela planta tudo lá. Então, ela postou no Instagram que ela estava comendo uma abóbora, um jerimum que ela plantou, tomate que ela plantou, pimentão, só que detalhe, é tudo plantado em pequenos vasos. Então, se a gente tem um espaço, a gente pode fazer isso. No meu apartamento dá para fazer isso? Pode ser que dê. Porque eu tenho uma varandinha onde eu coloquei minhas plantinhas, né, que agora na pandemia meu apartamento virou quase Jumanji, mas é assim mesmo, a ideia é essa, é purificar o ar, então bota uma plantinha aqui, uma plantinha ali, por aí vai, daqui a pouco tá tomando conta da casa toda, mas é isso. A ideia é essa, é melhorar o nosso visual, melhorar o nosso ar que a gente respira, porque a sustentabilidade passa não só por todas essas ações externas, mas sim, principalmente pelo nosso ambiente interno, né, dentro da nossa casa, o nosso bem-estar. Se a gente está feliz, se a gente está conectado com a natureza, já foi falado aqui, nós somos natureza. Então, se a gente não está conectado, existem métodos para se reconectar. Né? Então, vamos buscar esses métodos, por mais simples que seja. Uma das coisas que eu percebi, me debruçando, né, em alguns estudos, até para esse momento que a gente está passando agora, é que eu me dei conta que várias das minhas plantinhas, elas têm vasos plásticos. É plástico reciclável? É. Mas daí a maior dificuldade é reciclar esse plástico, é fazer a entrega correta desse plástico, né? Então, por que não? E eu fiquei me pensando, gente, eu já tinha esse conhecimento, mas eu não me atentei na hora, por que eu não comprei, não adquiri os vasos de cerâmica natural? Entendem? Então, é como a Alana estava dizendo, né? A gente tem informação. Guardar só a informação, talvez não traga o resultado que a gente pleiteia, né? Então, uma informação guardada, ela é só um dado. Na verdade, ela tem que ser implementada. Então, é correr atrás disso aí, pegar tudo que as meninas falaram e outras cositas mais que a gente vai falar, como cada um pode atuar, e aí cada um vai pincelando, né? O que é que você pode colocar no seu dia a dia, o que é que você pode incentivar, de que maneira você pode, quando alguém olhar para você, pensar, tudo que você faz tem um propósito bom, tem um propósito positivo. Essa é a ideia. E eu digo isso porque eu fiquei muito feliz quando minha coordenadora, Camila, entrou em contato comigo, né, para fazer o convite para participar disso, porque quando ela disse, Gesiane, quando me falaram da temática, eu pensei em você, porque é a sua cara. Gente, realmente, é muito gratificante. Quer dizer, no meu entender, eu não faço nada ainda, porque justamente a gente pensa nas coisas grandiosas, né? Mas o pouquinho que eu faço, eu já estou começando a fazer com que alguém lembre de mim, a mudar o entendimento de um aqui, mudar o entendimento do outro lá na frente. E é esse o nosso trabalho, é esse a nossa grande responsabilidade. Não é transformar tudo, mas é começar a transformar primeiramente por mim, e a partir daí eu ir contagiando positivamente todos o meu entorno. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, cada um com suas ideias, suas estratégias, porque a gente vai ser profissional nessas áreas específicas aqui. Mas eu tenho certeza que várias das pessoas que estão nessa sala, ou que atuem profissionalmente em determinada área, ou não, mas cada uma delas tem uma forma de contribuir. Senão não teria razão de ser, de nenhum estarmos aqui. Né? Nesse caso tão lindo que Deus nos presenteou de uma forma tão perfeita. Então, só a gente cuidar, dar aquele polimento, sabe? Dar aquele cuidadozinho, assim, vamos repaginar. Eu hoje até que fiz uma postagem no Instagram, que Mari até curtiu, né? Acho que foi um repost mesmo. Empurrando, assim, um tapete verde, lindo, cheio de plantações sobre cidades totalmente edificadas, cinzas, cheias de fumaça. Então, esse é o nosso trabalho. A gente começa hoje, a gente vai conseguir terminar? Não sei. Mas se a gente não começar, aí sim a gente vai ter certeza que nunca a gente vai terminar. Tá bom? Até daqui a pouco, no próximo bloco.
Eita, tô quase abrindo agora uma vinheta, né, para o próximo bloco. Mas, Gesiane, eu achei maravilhoso. Acho que a gente fechou com chave de ouro o primeiro bloco. Inclusive, até fazendo uma analogia a uma fala que a Alana colocou em uma fala sua, né? A Alana até colocou, né, que ela é como se ela se colocasse antes da pandemia e não depois da pandemia, porque a gente ainda está no processo, né? Mas é um momento, inclusive, da gente refletir e também faz conexão à fala da Ariela, né? Que a pandemia ela é consequência de como é que a gente vem impactando o planeta, né? Não é uma coisa que é fora do contexto humano, não, foi causado por nós. Inclusive, o vírus, né, enfim, o coronavírus, ele só atinge nós, né? Então, assim, os outros seres da natureza continuam aí lindamente circulando, mas quem está sendo impactado somos nós. Então, a gente precisa, sim, refletir qual é o planeta que a gente quer agora pós-pandemia. Será que o novo normal é o normal de antes da pandemia ou a gente precisa construir um novo normal, um novo planeta, né? E aí, nesse cenário, as profissões, elas são fundamentais para esse novo normal, né? Para esse momento de transformação planetária. E eu coloco transformação planetária porque é algo que tem que ser partido coletivo. Por mais que a gente tenha aqui nesse primeiro bloco, né, trazido experiências individuais que são fundamentais, né, Gesiane colocou, eu como consumidora passo a questionar o produto que eu estou comprando quando eu vou no mercado. Eu agora preciso me atentar aos rótulos, que tipo de certificação aquela empresa tem, que tipo de compromisso socioambiental ela tem. Então, nós precisamos ser questionadores e sermos agentes de transformação mesmo dentro do nosso quadrado, vamos dizer assim. E pensar também de uma forma mais macro, pensar como é que a gente pode ser melhor para o meio ambiente 1% a cada dia. Né? Como é que eu não preciso ser 100% sustentável, mas se eu for 1% mais sustentável a cada dia, a gente está gerando um impacto positivo. Se eu estou sendo sustentável, mas agora que eu tenho vocês quatro e a gente está conseguindo impactar outras pessoas para a mudança, mesmo que ela comece, né? E ela pode cair, ou amanhã ela não fez muito direitinho, mas no outro dia ela retoma. Então, se a gente consegue fazer esse 1%, ser um 1% forte, ser um 1% realmente que busca agir em prol dessa transformação planetária, a gente consegue ter um resultado e um impacto muito positivo. E aí, nesse segundo bloco, a gente vai trazer, né, uma reflexão um pouco mais macro, né, nesse sentido, em pensar como é que eu, profissional da área de psicologia, eu, profissional da área de nutrição, direito, arquitetura, eu, profissional em qualquer área. E aí a gente tem que abrir realmente a nossa cabeça para pensar como é que eu posso estar contribuindo também, além dentro de casa, além dos meus hábitos individuais, como é que eu posso estar contribuindo com o meu conhecimento profissional, acadêmico, para essa transformação. A gente precisa pensar que nós precisamos formar um arsenal de transformação positiva, né? Um arsenal de pessoas dispostas a fazer essa transformação acontecer, a pensar, se questionar e a promover antes, além da crítica ao sistema, mas de buscar promover soluções a esses problemas, né? Então, precisamos de pessoas que sejam solucionadoras aos problemas. E aí, pensando nessa perspectiva, a gente passa, né, agora para esse diálogo, e aí a gente vai trazer, né, como é que eu, profissional, como é que eu, estudante, e aí, assim, ver, vocês não precisaram estar formados, vocês estão passando pelo processo de transformação dentro da graduação. Mas eu posso já ser formada, eu posso ter aí 50 anos e eu quero fazer parte da transformação. E isso independe do momento de vida que a gente está. Acho que o despertar, ele é bem-vindo, independente de onde a gente está no ciclo de vida, né? E aí a gente traz esse primeiro momento, essa reflexão de como é que eu, profissional, posso estar contribuindo. E aí eu queria que vocês conversassem um pouquinho, né, trouxessem como é que eu, no caso, volta para a Duda e a gente volta para o ciclo, né, assim como a Terra, a gente volta aí para o ciclo, como é que eu, profissional de psicologia, como é que eu, aluno de psicologia, posso estar contribuindo? E aí a gente segue para a Ariela, para a Alana e para a Gesiane, tá bom? Vamos lá, Duda, como é que eu, profissional de psicologia, posso estar contribuindo? E antes de Duda falar, pessoal, o credenciamento está no chat, e vocês podem também fazer alguma intervenção, alguma pergunta também pelo chat. Mas vamos lá, partimos agora para o segundo bloco. Bom, estou de volta, né, para trazer esse viés do campo profissional, que Mariana já falou.
e a psicóloga, logo, né, posso fazer essa diferença. Eu acho que vou trazer essa fala um pouco mais de questionar, de reivindicar e de lutar mesmo, porque quem é da psicologia aqui vai entender o que eu falo, que querendo ou não, a nossa formação ela é um pouco ainda restritamente clínica. E aí a gente tem algumas perdas nesse caminho aí, porque por mais que a psicologia ela seja diversa, ela está dentro de diversas áreas. Hoje em dia a gente vê que as pessoas têm conhecimento de que um psicólogo ele pode não estar só esse espaço individual junto com o outro de um espaço psicoterápico, né? Mas também ele pode estar dentro de organizações, dentro de hospitais, dentro de empresas, e ele também pode estar ligado com essa realidade do meio ambiente. Porém, a gente tem essa falta. E aí, mesmo com essa falta, a gente ainda tem duas atuações da psicologia que é voltada para essa temática, que aí tem a psicologia ambiental e a ecopsicologia. Ambas elas são extremamente novas, digamos assim. A ecopsicologia é mais nova ainda do que a psicologia ambiental, tanto que eu mesmo só tive conhecimento da ecopsicologia nessa semana que eu estava em contato com uma psicóloga que é da área ambiental, e ela me informou que ela também não tinha conhecimento sobre essa atuação, e que agora que ela iniciou pesquisas. E aí eu vou trazer mais uma conceituação para vocês do que é cada uma, para a gente entender e partir daí. A psicologia inicial, ela surge inicialmente como psicologia da arquitetura. E aí ela está mais atrelada justamente a essa questão da relação do meio ambiente com o ser humano. E aí, seja esse meio ambiente ele artificial, prédio, hospital, casa e tudo mais, ou o meio ambiente natural mesmo. Então, ela vai buscar compreender o que está envolto aí nessa relação do sujeito com o ambiente. Por exemplo, o porquê que determinado local desperta um aconchego em tal pessoa, ou então um determinado sofrimento. Por que pessoas querem ir para a natureza para se sentir mais leve, ter uma conexão maior e tudo mais? O que é que aquilo dali está despertando? O que é que esse significado? Então, a psicologia ambiental ela vai buscar esse foco entre a relação ambiente e sujeito. E aí, sobre a ecopsicologia, eu trouxe um trechinho para vocês que eu retirei da página de pesquisa e formação em ecopsicologia de São Paulo, e eu vou ler bem rapidinho, é um trecho pequeno, que ele diz o seguinte: é uma corrente de pensamento psicológico inter e transdisciplinar, que focaliza nossas relações com o mundo da natureza. Ela abre espaço para o reconhecimento de nossos sentimentos, apreensões, encantamentos, comportamentos, entendimentos e valores associados à natureza. Ao mesmo tempo, reúne informações que apontam que a saúde mental e relação com a natureza andam juntas. Dessa forma, nossa ação desorganizadora sobre o planeta, gerando alterações na biosfera que ameaçam a própria vida, também revelam a psique em sofrimento. Essa é uma tradição de pensamento psicológico que abre diálogo com a ecologia, como ciência e como movimento social, que está gerando insights sobre nossos vínculos psíquicos com a teia da vida. E aos poucos amplia-se nossas visões de saúde mental, tornando-a indissociável da saúde do planeta. Então a gente vê que pode ver, né, com esse trecho, que a ecopsicologia ela é mais com a natureza de fato. E todas essas questões vão estar relacionadas nessa relação de nós sujeitos com o planeta e as consequências. E aí eu acho que eu tive uma conexão maior com essa ecopsicologia, apesar de não poder ter me aprofundado tanto ainda, justamente por ter uma visão mais ativa da psicologia nela. E aí um ponto que me trouxe muito assim, reflexão foi essa questão de que não é possível a gente desvincular a saúde mental com a do planeta, porque ela está em constante ligação, e a gente está vendo isso aqui agora. Tanto que eu falei do conflito emocional que eu tive quando eu iniciei essa mudança, justamente por essa questão, porque a nossa saúde mental ela vai tudo que está acontecendo, e a gente vê isso ainda mais nesse momento de pandemia, quando as pessoas entraram em conflito com a saúde mental, querendo ou não, ela ficou um pouco mais abalada durante esse momento de pandemia, que é o momento que o mundo todo está passando. Então, a saúde do planeta está em risco e a nossa saúde acabou entrando consequentemente. Então, a gente vê que essa ligação aí está forte e o trecho mesmo diz, não é possível desvincular. Mas e aí como eu, estudante de psicologia, nesse exato momento posso estar fazendo a diferença? Eu acredito que essa diferença de individual que eu já faço, ela está espelhando no meu profissional. Uma coisa que um professor meu de psicologia, logo no primeiro período, disse é que, entenda, não tem como você desvincular
a pessoa que você é do seu profissional e a pessoa que você é do seu individual. É uma pessoa só, então vocês estão em constante relação. Então, as minhas atitudes individuais, mas eu acho que, como estudante de psicologia, a gente pode estar reivindicando também que a nossa formação ela seja mais abrangente para esses espaços, principalmente para essas duas áreas da psicologia que a gente não tem tanto contato. Eu disse que paguei uma matéria de psicologia ambiental, mas acredito que ela poderia ter sido aproveitada de melhor forma. E aí, então, a psicologia no nosso país e também no mundo inteiro, ela vem evoluindo, mas ainda assim com uma certa lentidão. Então, fugir desse espaço clínico eu acho extremamente importante, principalmente agora, que a gente vê que não é possível estar dentro da clínica fechada que as pessoas entendem que seja psicologia. A gente teve que reinventar novos espaços. Então, buscar fazer esse apelo para que a psicologia entre nesses movimentos é cada vez mais necessário e a gente vê que é importante. E é isso, agradeço mais uma vez pela atenção e espero que a gente possa abranger ainda mais aí dentro da academia esses assuntos. Qualquer coisa, é só falar no chat. Ótimo, Duda, muito obrigada. Acredito que meio ambiente e psicologia andam juntos, né? A saúde mental é comprovado, inclusive cientificamente, que a gente ter contato com a natureza, isso melhora absurdamente, né, a nossa saúde mental, né? A gente poder respirar hoje em dia, né, e faz parte da própria psicologia, né? A gente ter atenção plena, a gente poder ter esse olhar para dentro, né? É fundamental quando a gente está em contato com o verde. Então, é realmente uma área, assim, que eu acredito que, nesse momento, né, a pandemia, ela veio para acelerar muita coisa, que às vezes era muito do futuro, então a gente se antecipou muito, né, e com certeza é uma área que vai ser muito em evidência, assim. A psicologia já em si, né, a pandemia mostrou que psicologia é quase como tomar banho, assim, é quase como fazer exercício, a gente fazer terapia, a gente ter um olhar diferenciado para a nossa saúde mental, ela é pré-requisito para a nossa manutenção como ser humano, né. E aí, nesse viés, a Ariela traz esse viés agora para a nutrição, pensando eu como ser humano de uma forma global, né? Eu estou cuidando do meu mental, agora eu vou cuidar da minha nutrição como corpo, né? Então, Ariela, fica bem à vontade para fazer suas contribuições. Obrigada, Mariana, mais uma vez. Bom, a nutrição, ela possui 3 áreas, né? A clínica, a esportiva e a comportamental. A que me chamou mais atenção, assim que eu comecei a fazer o curso de nutrição, foi a comportamental, mas foi muito natural, assim, a identificação que eu tive com essa área da nutrição. Por quê? Porque ela é uma nutrição que visa o ser humano como um todo, né? Questões sociais, a família, o social, os aspectos, assim, comuns do ser humano. Então, é uma área da nutrição onde eu me identifico mais, né? Eu mudei aqui um pouco o que eu ia falar, porque a fala de Gesiana influenciou muito agora no que eu vou falar, entendeu? Bom, eu vou citar aqui um pouco da experiência do projeto que a gente faz, né, lá no Espaço Floresta. Mariana, eu só vou explicar aqui o que mais ou menos é o Espaço Floresta, para as pessoas ficarem entendendo mais ou menos o que é. O Espaço Floresta foi um espaço criado por mim, por meu esposo, tá? Fica no interior aqui de Monte Alegre, e esse espaço, ele, de antemão, a gente adquiriu na intenção mesmo de morar no interior, de ter uma vida mais tranquila. Mas à medida que a gente foi pesquisando por questões ambientais, tendo mais conhecimento, vivências também, a gente foi se interessando mais pelas questões ambientais. Então, com o passar do tempo, né, a gente foi tendo mais vivência, e com o estudo também, eu comecei a ter uma noção mais abrangente, assim, da questão da alimentação em relação ao manejo e ao cultivo do solo. Então, o projeto, ele visa isso, a questão da alimentação, a sustentabilidade, manejo e cultivo do solo. Então, justamente, a gente agregou o conhecimento nutricional, que eu estou tendo agora, como aluna ainda, futuramente, se Deus quiser, como nutricionista,
agregar esse conhecimento ao manejo e cultivo do solo, mas também a sustentabilidade, que é o principal ponto, né? Eu, como profissional, se Deus quiser, eu quero fazer justamente essa linha, né? Quero seguir esse caminho da nutrição comportamental, ver o ser humano como um todo, né? As necessidades, claro, nutricionais, mas também as necessidades emocionais, que também a gente tem essa conexão muito forte com a psicologia, através da anamnese. É quando a gente conhece realmente o paciente, a gente tem muitos casos na nutrição, profissionais enfrentam muitos casos, como, por exemplo, de distúrbios, né, alimentares, que também são muito envolvidos com distúrbios psicológicos. Então, tudo agregado, né? Mas mudando totalmente o que eu vou dizer aqui, que eu planejei, até estudei para falar, mas é o seguinte: é difícil a gente chegar ao ponto de fazer substituições de alimentos, aonde não tem a possibilidade da gente encontrar esses alimentos em determinados lugares, né? Por exemplo, um produto orgânico não é a acessibilidade, não é muito fácil, e também os custos, ele é um produto mais caro, não é verdade? Então, o projeto, ele visa isso. É o que, assim, a minha linha de pensamento como nutricionista, que pode fazer a diferença. Ensinar o paciente o manejo e cultivo do solo, ele produzir o seu próprio alimento, ele vai estar o quê? Ele vai estar fazendo um grande benefício para ele mesmo e para o planeta também. Porque ele produzindo o próprio alimento dele, ele vai ter consciência e vai conhecer como é o manejo e cultivo do solo. E ele vai propagar esse conhecimento para outras pessoas, porque ele vai ver nele o benefício. Entende? Então, o que eu vejo hoje, é até uma crítica, o que eu vejo hoje nos nutricionistas, é muito essa questão do marketing, né, das questões mais voltadas para propagandas, dieta tal, dieta isso, dieta daquilo, mas a preocupação com o ser humano, com um todo, foge um pouco, né? Isso eu falo porque em consultas naturais, rotineiras do dia a dia que você vai, ou que você já foi na sua vida, você consegue perceber isso. Num dia, o nutricionista, ele consegue fazer a anamnese do paciente, ele já passa a receita de alimentos, ele já dá um cardápio alimentar. Então, falta esse contato maior, entendeu? É muito mecanizado, é tudo muito, muito, muito... É como, uma consulta eu preciso... como é que se diz? Como eu vou falar aqui para não ser tão impactante no que eu vou dizer? Numa consulta para ser mais produtiva e reduzir o tempo daquele paciente e a consulta, e ter outras consultas, né, para gerar um recurso financeiro melhor. Então, alguns profissionais acabam seguindo por essa linha, e esquecendo esse detalhe da nutrição, a preocupação do paciente em questão da alimentação e a sustentabilidade. Então, eu acho que falta isso, esse diferencial no nutricionista, em outras áreas também. Cada um no seu quadrado, né, mas que no final de contas todo mundo se integra ali, é um corpo, né? Quando se fala em relação ao meio ambiente, é como se os braços, os membros, fossem cada setor, e a cabeça é o planeta. Então, ela é o órgão pensante. Então, é tudo integrado. Então, eu vejo como macro, como uma futura nutricionista, essa linha, assim, sabe? Ensinar realmente ao paciente a produzir o seu alimento, e esse espaço vai ser voltado para isso. Vai ser a consulta, assim, eu tenho ideias na minha cabeça, de realmente marcar uma consulta no espaço, fazer com que o paciente plante a sua hortaliça, explicar como é feito, quais as propriedades, qual o benefício daquilo ali para o meio ambiente, né? Então, eu tenho essa
assim, a intenção, noção, ideias. Às vezes fico me achando que eu sou meio doida, não sei, mas são coisas assim, são esses doidos aí no mundo afora que fazem a diferença. Então, eu sou mais uma doida aí, no bom sentido, que quero fazer a diferença. Eu quero que a pessoa chegue com um problema, seja ele, porque tem muitas questões de problemas psicológicos que eles vão no nutricionista porque é um distúrbio alimentar. E qual foi o gatilho disso? É uma questão emocional. Então, eu quero tratar esse paciente assim, ensinando, tendo a consciência de que a alimentação dele, qual o impacto da alimentação dele para o meio ambiente, mas também quero ensinar ele a cultivar, a ter noção do manejo, cultivo do solo. E lá no terreno também, a gente está fazendo um projeto agora com plantação de glicídia, né? Muitas pessoas não têm noção, nem ideia o que é a glicídia, que é uma leguminosa, e ela fixa o nitrogênio no solo. Então, a gente está fazendo isso para restaurar o solo, né? Então, tem várias práticas que, além da nutrição, eu posso passar isso para o meu paciente, né? Que são muito importantes. Então, assim, questões não só da alimentação, mas também outros conhecimentos que podem agregar justamente ao tratamento dele, né? Como um tratamento terapêutico de cultivos de hortaliças, ele plantar o próprio alimento, ele comer o próprio alimento, ele saber que aquele alimento não está prejudicando o meio ambiente, porque ele está produzindo, ele sabe como é que ele está produzindo, entende? Então, eu vejo uma nutrição assim, uma nutrição mais humana, não só a nutrição, como as outras áreas também, algo voltado para um todo, não só para a saúde do paciente, mas para a questão da saúde do paciente e também a saúde do nosso planeta, né, que precisa de mais. Falei um pouquinho a mais, né? Não, foi ótimo, foi maravilhoso. Inclusive, assim, muitos pesquisadores afirmam que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, é importante demais a gente também pensar nessa perspectiva e pensar na forma como você até colocou, né, de espaços integrativos, de como é que eu posso ter um espaço que possa estar sendo um ambiente de construção, né? Então, o paciente, ele vai estar tendo aquela interação, ele vai estar aprendendo, então existe uma troca, né? Então, é muito interessante e acho que não, eu mudaria a palavra de doida para uma pessoa, uma idealizadora. Então, assim, eu acho que a gente pensa fora da caixa, a gente faz a diferença quando a gente pensa, a gente questiona e a gente busca soluções, né, diferentes. Então, a gente já consegue fazer a conexão aí, psicologia com nutrição, né, daqui a pouco a gente faz outras conexões, e é muito interessante ver, né, a arquitetura combina com direito, daqui a pouco a gente está fazendo aqui, então tudo se integra, né? Tudo a gente se interage. E aí, nesse sentido, a gente chama agora a Alana, né? Agora a Alana vai fazer a contribuição dela e depois Gesiane. Fica à vontade, Alana. Bom, eu espero que não atrapalhe muito, mas minha vizinha descobriu que eu estou fazendo live e decidiu furar a parede. Bom, como a Mariela colocou, eu vou até adiantar a parte da minha fala, que assim como tudo está integrado, né, nas áreas de conhecimento, com a ideia de sustentabilidade, com o planeta Terra, a área ambiental, ao meu ver, hoje como estudante, também se conecta com diversas áreas do direito. Mas antes de adentrar nesse tópico, que estava pensando em falar um pouco mais à frente, como eu, estudante de direito, e também como eu, futura profissional, né, advogada, quem sabe, escolha alguma carreira pública, possa atuar para que realmente contribua de maneira mais sustentável. Muita gente pensa, quando eu falo muita gente, no curso que eu converso e tenho contato, que se você quisesse atuar na área ambiental, simpatizar com a área ambiental, você provavelmente vai ser ou um advogado da área ambiental ou um promotor da promotoria do meio ambiente. E, na verdade, você tem como fazer e impactar de diversas formas. Por exemplo, no seu estágio, você já parou para pensar a ideia de digitalizar, ou parou para pensar a quantidade de papéis que você utiliza, já que a gente trabalha muito com prova, arquivos. Então, só a digitalização desses materiais, o reuso da quantidade de papel,
é um cargo, assim, um ponto crucial, que eu diria que se você não começou a pensar nisso, inicie. Eu tive a oportunidade de estagiar no Tribunal de Contas, enfim, ainda estou tendo, e para minha felicidade, eu cheguei lá e já tinha grandes políticas de sustentabilidades que foram criadas por servidores, que são atuantes na área administrativa, área previdenciária, e olharam um para a cara do outro, assim, falando de maneira mais simples, e pensaram como é que a gente pode atuar. Então, um tribunal, que é um prédio de 11 andares, não tem mais copinho plástico, que é algo tão simples, mas não tem mais copinho plástico, e é uma política do prédio, você tem que ter uma garrafa, porque senão você não bebe água. E por aí vai. Foi a digitalização dos processos, que no primeiro momento teve a reclamação dos servidores, as antigas comentando, mas que hoje ninguém mais quer um processo físico, todo mundo adora o processo digital. E é a partir daí que eu acredito que os profissionais, principalmente a gente que vai entrar agora no mercado, devesse priorizar a ideia de escritório digital, na qual ele é totalmente na nuvem, digamos assim. Você não tem a parte física, o atendimento é digital, então você já economiza o deslocamento do seu cliente e do seu pagamento de aluguel, utilização de ar-condicionado ou qualquer outro equipamento que poderia dar um gasto de energia a mais, porque você estando em casa, enfim, é um ambiente que já está montado, estruturado. Outro ponto que eu queria também colocar é que você tem que estar aberto a essas ideias, não tem outro rumo. E por estar aberto às ideias, eu gostaria até de puxar mais a orelha dos estudantes de direito que estão aqui, que, assim, escutem, vejam, tem professores que incentivam, vai ter, sempre tem, e também tem os que não incentivam. E se aqueles que não chegarem, indicarem, vão atrás, procurem se informar, como é que eu posso atuar. Por exemplo, uma das causas da gente estar discutindo aqui hoje foi eu ter seguido uma advogada da área ambiental, como o Duda falou, procurem seguir perfis nesse sentido, e ela indicou uma ONG da área ambiental, eu comecei a me informar, e foi aí que eu descobri o Folhas que Salvam, e estou participando do processo de embaixadores dele, que são coisas que fazem esse start se acelerar, e também ampliar a visão para que venha para a área ambiental. Então, assim, como a Ariela falou, voltando nesse tópico, a área ambiental do direito, ela não está de maneira isolada. Tem muita gente que não sabe por não ter sido explicado por professor, não ser incentivado, mas, por exemplo, quem adora civil, tem como atuar na área ambiental, na responsabilização. Quem gosta de penal, tem como atuar na área de crimes ambientais, por exemplo, até tributário, que eu não sabia, tem como atuar com as questões da tributação verde, do ICMS ecológico, que são regulamentos muito novos e precisam, o mercado requer pessoas que tenham esse conhecimento e possam direcionar para empresas e pessoas privadas. Então, assim, é tudo muito integrado e, ao mesmo tempo, tem como se adaptar, o profissional tem como se encaixar não só na área de atuação, atuar diretamente com a temática, mas também de uma maneira indireta, como eu coloquei a questão do escritório digital, que eu acho genial. E, enfim, para que não fique também aquele recado do venha para a área ambiental, fica aqui a mensagem para vocês ficarem atentos à causa e se sensibilizarem e pensarem que, eu sou estudante e como é que eu como estudante posso atuar, eu como profissional também posso atuar, mesmo um profissional que sou apaixonado pelo direito previdenciário e não tem interesse, Alana, em atuar na área ambiental. Mas você, como estudante, você pode se atentar e incentivar a sua instituição a fazer temáticas com eventos e qualquer tipo de atividade com a temática ambiental, os seus trabalhos de faculdade, você não precisa entregar eles físicos, você pode entregar ele de maneira digital aos professores, que vai ser até melhor para você quando você estiver lá na frente e precisar dele, é mais fácil achar ele na nuvem, no Drive, do que achar ele naquela sua caixa cheia de papéis. Outro exemplo foi esse que eu coloquei do TCE, de você fazer uma política interna na sua instituição, no órgão que você é vinculado, e às vezes a gente pensa, poxa, é um órgão público, mas às vezes o órgão público é aí que tem facilidades. Por exemplo, todas as secretarias municipais, elas recebem verba para atuarem com políticas ambientais. Então, aí você pode brotar uma parceria com a secretaria do município para atuação.
Outro ponto que a Ariela, acho que foi a Ariela que colocou, e eu também estava vindo de outra live que falaram sobre isso, é a questão da você ter conhecimento do regramento ambiental. E você que tem o conhecimento do regramento ambiental, transmiti-lo. Quem não tem, a gente que tem acesso à informação, ir atrás. E você que tem, repassá-lo. Porque, por exemplo, questões de IPTU tem interferência do direito ambiental. Questões relacionadas ao CAR, que é todo mundo que tem propriedade rural, precisa fazer o cadastro ambiental rural, o CAR. Isso é de suma importância e as pessoas não têm acesso. E outro ponto também é a questão das outorgas, que foi até o que Gesiano colocou no ciclo passado, que para fazer a utilização de recursos hídricos precisam de outorga. Então, são normativas que, imagine, tem muita gente que não tem acesso. E estão relacionadas diretamente com o direito, e não só com o direito ambiental, com as outras esferas, e que podem servir como forma de agente do direito, atuar e trabalhar com isso, mas também eu, como estudante, ou operador do direito, que tenho conhecimento de chegar, Gesiane, você está com um condomínio que faz essa utilização, então, se liga aí, se precisar, eu posso indicar alguém para fazer isso, porque, no final das contas, esse regramento, apesar de todo o caos e a situação complicada que a área ambiental enfrenta hoje, foi criado com o objetivo de preservar, foi criado com o objetivo de garantir a conservação desses recursos. Então, se a gente não usufrui de todas essas normas, esses direitos que nós já temos, fica complicado até depois para tentar converter isso, porque no final, como a gente colocou já, está tudo muito interligado. E essa responsabilização, só para fechar, que eu já sei, Mariana está rindo, eu já sei que meu tempo está estourando, essa responsabilização não é só do poder público, essa responsabilização também é nossa, e também das instituições que nós participamos, da nossa faculdade, seja ela pública, privada, da nossa casa, do nosso condomínio, do supermercado que a gente frequenta, e chegar lá e conversar, vocês estão fazendo uma utilização de plástico incorreta, enfim. Então, acho que tem muita coisa para falar, gostaria de falar mais, mas é esse o recado. Tem como atuar no direito, como operador do direito, também tem como atuar você, não estando na área ambiental diretamente, mas impactando, e claro, né, como Duda falou, não tem como você se dividir entre o profissional e o pessoal, e com a área ambiental, que é tão abrangente, se encaixa em diversas esferas, eu acho que é praticamente possível. Então, fica o convite e o recado para a sensibilização. Alana, acho que a gente consegue até fazer um evento só sobre isso, assim, né? Direito também, assim, a gente às vezes acha que não tem uma conexão com a área ambiental, mas só tem, né? Você estava falando do tribunal, né? A gente tem a agenda ambiental do setor público, lá, a 3P, uma agenda, né, que todo poder público, toda instituição, ela precisa seguir normativas e práticas de sustentabilidade, enfim, né, tem todo um regimento, tem toda uma normativa legal que obriga a administração pública a realmente seguir esses protocolos. E aí a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, ele tem selos para instituições, né, do poder público que tem boas práticas, o TCU, eu acho que é o TCU, e o TRT, e eu acho que são esses dois. Aqui em Natal, né, no nosso estado, eles têm grandes cases, o TCE também, então, assim, existe muita coisa bacana sendo feito, e, assim, práticas também pequenas, né, às vezes até no próprio escritório de advocacia, a gente pode estar fazendo iniciativas ambientais, mesmo não atuando necessariamente no direito ambiental, né, então, isso é possível a gente adaptar em qualquer contexto também, eu acredito nesse sentido. E aí, para a gente fechar esse último bloco, né, e fechar com chave de ouro, acho que está sendo um debate muito, muito rico, assim, temos várias frentes de atuação, a gente poderia estar, inclusive, em um outro momento, estar discorrendo de forma mais aprofundada sobre essas áreas, e aí, para a gente fechar esse último bloco, Gesiane vai falar um pouquinho de como a arquitetura e o urbanismo pode estar contribuindo, né, com essa mudança, com essa transição aí planetária. Fica à vontade, querida. Quero primeiro, né, dar as boas-vindas à minha coordenadora, que entrou aí, Camila, né, muito obrigada, né, pelo prestígio. Mas, assim, diante de tudo que as meninas falaram, eu estava aqui pensando, né, como a formação do arquiteto e urbanista é multidisciplinar.
passa por cada uma dessas áreas que as meninas falaram aí, e muito mais. E aí eu estava pensando, né, não tem como a gente pensar na restauração do planeta, em, digamos, conservar o que ainda tem e melhorar o que nós destruímos, né, sem passar pelo desenvolvimento sustentável dos países, dos continentes e tudo mais. E a Agenda 2030, né, no Brasil, que ela também recebe a contribuição da ONU para que a gente atinja os 17 objetivos estabelecidos, o arquiteto e urbanista ele tem ligação direta com pelo menos 11 desses objetivos, né? E isso nos traz, assim, uma responsabilidade imensa, gigante. E eu já estou me colocando como arquiteta e urbanista, vocês viram, né? Nos traz, adoro, já incorporei o negócio. Então, assim, não podemos nos abster não só do olhar para esse desenvolvimento sustentável, mas também da nossa responsabilidade, e enquanto, como a gente viu aqui, não podemos separar o pessoal do profissional, de que maneira eu, enquanto cidadã e profissional, como arquiteta e urbanista, eu posso influenciar positivamente, né, para a conservação do ambiente, para a melhoria do ambiente, do local onde a gente vive, de todas essas maneiras. E é interessante porque o setor da construção civil é o setor da economia que tem o maior impacto no meio ambiente. Daí vocês tirem, né, juntando 11 objetivos, mais esta informação, o que é que o arquiteto e urbanista tem poderes para fazer, né? E aí passa por muitas realidades. Porque, olha, no canteiro de obras, digamos assim, vou trazer para o canteiro de obras, nós temos um imenso gasto de energia, nós temos um imenso gasto de recursos naturais, e aí eu abro um parêntese gigante para o consumo de água, ele realmente é discrepante dentro do canteiro de obras, e temos também a geração de muitos, mas assim, é um volume grande também, tudo aqui é gigante, viu, porque é verdade, um volume grande de resíduos, e tudo isso junto causa um impacto significativo no meio ambiente. Daí, a ideia pelo menos é uma ideia que eu tenho, pronto, a Ariela estava falando, né, dela ser a louca da nutrição, então talvez eu seja a louca da arquitetura e urbanismo por estar pensando dessa maneira. Mas, assim, nós recebemos hoje um turbilhão de incentivos para novas tecnologias, novos materiais, coisas que usam plástico, coisa que, sabe, que consome muita energia, enfim. E por que não a gente, como eu estava falando anteriormente, que a gente é natureza, então por que não a gente promover, enquanto arquiteto e urbanista, o resgate às coisas da natureza? Então, pronto, foi falado aqui, utilizar as frutas da época e tudo mais. Cada região, cada localidade, ela tem sua individualidade. Então, ela tem sua terra boa, ela tem o seu clima, que é muito característico e muito específico. E essas são ferramentas que o arquiteto e urbanista, ele pode utilizar para fazer uma construção sustentável, né? E aí, Gesiane, o que é uma construção sustentável? Como é que eu sei que eu posso ter uma construção sustentável, que a minha construção pode ser sustentável ou não? Existem vários critérios que a gente tem que atender para que uma construção seja considerada sustentável. E aí passa pelo conforto térmico, né? O arquiteto ele tem que se voltar o olhar para, por exemplo, o que eu tinha falado anteriormente, né? Fazer o melhor uso dos ventos, fazer o melhor uso da luz natural, implantar a edificação no terreno, aliás, já começa no terreno, né? Aquele terreno ali, o arquiteto ele pode avaliar se aquele terreno ali vai precisar de muita movimentação, se tem muita vegetação para ser retirada, para que a edificação seja implantada. Gente, é um mundo de coisas. Né? E dentro da construção sustentável, além de toda essa parte de conforto, da implantação do terreno, a gente tem como utilizar muitas formas, e aí a gente tem vários selos, né, para que a construção seja considerável sustentável, nós temos vários selos que certificam essa construção, assim como a gente falou da certificação das embalagens e tudo mais, na construção civil também isso, né, e aí eu vou pedir para a Mari colocar aí no chat, para quem tiver curiosidade, esses sites aí dos selos, que a gente fala, eu botei acho que foram 5 aí, mas existem vários. O LEED, que ele é o mais conhecido no mundo, né? Que aí ele já coloca alguns critérios de determinada maneira. Temos também o selo azul da Caixa, né? Caixa Azul. E é interessante porque esse da Caixa, ele toca de verdade na nossa realidade.
A grande maioria dos empreendimentos aqui no nosso país, eles são financiados pelo Programa Habitacional da Caixa Econômica. E, por incrível que pareça, eu não sabia que a Caixa tinha um selo que certificava construções sustentáveis, né? Então, é muito interessante quando eu quero reformar ou eu quero construir, então eu tenho que buscar alguém que eu diga, um arquiteto, que, por exemplo, tem essa consciência para que, a partir daí, se faça um trabalho com todos os agentes envolvidos. É planejar o construir, né? E todos os agentes envolvidos, que eu falo, não é só o arquiteto, porque muita gente acha que o arquiteto só desenha, mas ele tem que ver N situações para que tenha uma construção que não impacte tanto no meio ambiente. E aí vai passar pelo engenheiro civil, por todos os órgãos reguladores, viu, Alana? As NBRs, que são altamente restritivas, especificamente quando se fala de meio ambiente, aí é que tem restrição mesmo, licenciamento, é muita coisa, e tudo isso é o arquiteto que tem que correr atrás. E quando eu digo correr atrás, é correr atrás principalmente para conscientizar todos os agentes envolvidos. Muita gente tem a ideia, eu posso ter uma casa sustentável, uma edificação sustentável, mas isso vai me custar muito dinheiro de obra, certo? Aí, o arquiteto, ele pode justamente fazer esse trabalho de conscientização, certo? Ele vai ter um custo hoje, mas esse custo, ele vai lhe trazer benefícios assim, assado, de tal maneira. Mostrar em números mesmo. Como a gente fala de construção e de economia, não adianta. Tem que mostrar números. E aí, quanto é que você vai ganhar e em quanto tempo, quando você colocar uma placa solar? Quanto você vai ganhar, quanto você vai economizar no pagar, sei lá, a KR, que eu estou falando aqui para a gente, por exemplo, vai pagar a concessionária de água, quanto você vai economizar se você fizer a captação das águas pluviais? Né? Quanto você vai economizar de energia se você tiver uma ventilação cruzada dentro de casa? Você abre a janela na sala, esse vento percorre toda a sua casa e vai sair lá na janela do quarto. Quanto de economia você vai ter? Você vai economizar muita coisa. E é isso que eu falo. Todo o impacto hoje está na dificuldade da implementação das edificações sustentáveis, está justamente no grande desafio da conscientização. Se a gente passar, e é nesse patamar hoje que o Brasil está, viu? Não se iludam, a gente vê muita coisa aí na mídia, é porque um prédio tal tem selo verde e tudo mais, mas ainda estamos engateando. Nós temos países aí que desde a década de 70 já tem assim, praticamente você não encontra uma forma de construir em determinados países, a Holanda, por exemplo, que não seja de uma forma sustentável. Não consegue, você não tem liberação para isso. E aqui a gente está no patamar da conscientização. E que bom que já estamos neste patamar. Né? Um patamar mais difícil de ser, eu acho assim, quando a gente superar esse aí, a gente consegue chegar, pelo menos, aonde a gente quer. Né? E é interessante que, quando a gente fala assim, do conectar, a gente é natureza. E aí a Duda falou perfeitamente, né, da psicologia ambiental. Não tem como o arquiteto projetar sem pensar no impacto daquela edificação para o entorno, para a vizinhança, sem pensar nos materiais que vão ser colocados naquela construção. De que aquele material, por exemplo, a gente tem aí a arquitetura vernacular, para quem não conhece o termo, é uma arquitetura que usa as coisas da região. Então, nós temos argila, madeira, pedra, e tudo isso pode gerar um conforto térmico, assim, se a casa está muito quente lá fora, e eu faço um revestimento com adobe, uma parede com adobe, são as chamadas casas de taipa, de pau a pique, que a gente conhece. Gente, é super agradável o clima dentro daquelas casas. Então, não que eu... Gisele, mas eu, no meio do centro de uma cidade urbanizada, eu vou colocar uma casa de taipa. Não é isso. É a utilização dos materiais, é a utilização das técnicas, mão de obra que não precisa ser especializada, porque as pessoas já sabem. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente vai contribuir para o planeta de todas as maneiras. E a gente falou muito aqui no humano, no incluir, né? Na inclusão realmente do humano dentro dessa proposta do conservar o ambiente. Se o humano ele está conectado com a natureza, seja no ambiente interno, seja no canteiro de obras onde ele está trabalhando, ele sabe que aquele recurso que ele vai utilizar vai gastar menos água. Se eu posso utilizar uma viga de madeira, por que eu vou fazer uma viga de concreto? Eu gasto muita água para fazer, entendeu? E no momento em que aquele material utilizado e dentro do próprio canteiro de obras se faz um trabalho de integração para que as pessoas envolvidas entendam o porquê de utilizar aquilo ali, eu acredito que isso só vai ser replicado. É essa a ideia, de ser replicado.
né? E nesses selinhos aqui, que a minha ideia realmente, Deus me permita agora, como a Mariela disse, porque tudo é muito difícil, né? Principalmente quando é para trabalhar com o meio ambiente, é muito difícil. Mas aí eu espero realmente que todos os projetos que eu fizer, eu tenha condições de poder, pelo menos, chegar próximo de uma certificação. Se eu fizer isso, para mim, serei a profissional de sucesso. Essa é a minha meta de sucesso. É ser uma profissional onde eu consiga promover um ambiente urbano, também é importante, um ambiente urbano, onde eu tenha cidades que sejam, nos deem condição de vida, né? Não numa cidade onde eu precise sair morrendo, ligar o ar-condicionado do carro, porque o asfalto só falta, enfim, né? Uma cidade onde eu não tenha nada de vegetação, eu não tenho uma sombra, eu não tenha... E outra coisa que a gente tem que entender, nós temos muitas situações nas nossas cidades, gente, estou falando tanta coisa, porque veio tudo na cabeça, mas a gente tem muitas áreas de vulnerabilidade nas nossas cidades. Então, pensem comigo, se a gente tivesse um planejamento urbano, onde a gente tivesse arborização, com fruteiras, diga aí, uma região onde tem muitas mangueiras, aquelas pessoas daquela comunidade, elas poderiam não só fazer o uso daquilo ali, né, com relação à paisagem, mas principalmente para a alimentação própria e, quem sabe, não como uma fonte de renda. Nós, no semestre passado, nós tivemos, uma das atividades foi a gente planejar um loteamento com habitações de interesse social. E aí foi a primeira oportunidade que eu tive de pensar tudo isso. Pensar os materiais para aquela casa, porque as pessoas não teriam condição de fazer manutenção se fossem com materiais muito caros, e mesmo assim elas têm direito à dignidade de morar numa habitação que seja, que lhe dê um sentimento de pertença, né? E ainda mais a gente, para vocês terem ideia, o nome do nosso loteamento foi o loteamento dos Pomares. E aí em cada rua tinha várias fruteiras, entendeu? Sem muros, para que as pessoas promovessem integração social. A implantação da edificação, tudo pensado de forma a utilizar de maneira excelente a luz solar, os ventos, as cores foram muito bem pensadas, porque Duda estava até falando aí, né, na questão das dificuldades nessa pandemia, da situação mental mesmo. Porque o filho dela ia chegar e ele queria tudo grafite. Algumas paredes da cor grafite bem escuro. E ela não gosta dessa cor. Aí ele teve a oportunidade, foi morar fora, tá em São Paulo agora morando lá, e ela ficou com a parede grafite. E ela me disse que isso a deixa totalmente desanimada, depressiva. Então, são todos esses cuidados. E no momento que ela fica assim, nesse sentido, ela já não tem ânimo de cuidar das plantinhas dela, entendeu? Então, uma coisa está ligada à outra necessariamente. O arquiteto e urbanista, ele não pode deixar de lado, em nenhum momento, o resgate para as coisas da natureza, o cuidado para com o meio ambiente, o cuidado para com o ser humano. Trabalhar arquitetura vernacular, para mim, é um ponto interessantíssimo. Volto a dizer, a arquitetura que se preocupa com as técnicas da região, adaptada para o clima da região, com os materiais disponíveis na região, vai me evitar muita coisa fora. E segundo ponto, trabalhar a biofilia. Biofilia, em suma, para eu não me estender tanto, é o amor às coisas vivas. O amor às coisas vivas, tanto fora como dentro da nossa residência, né? E aí dá papo para perder de vista nessas conversas aí, tá certo? Mas aí tá tudo ótimo. É essa a ideia, o arquiteto e urbanista vai passar por todas essas áreas aí, mas que a gente, enquanto profissional, que a gente possa realmente promover e fazer uso da nossa profissão de maneira a contribuir para o bem-estar do outro. Obrigada. Maravilha, Gisiane. Acho que a gente fechou com chave de ouro essa rodada. Essa rodada, e assim, eu já consigo visualizar vários outros desenrolar aí desse nosso evento, né? Vários outros direcionamentos, encaminhamentos. É muito gratificante ver vocês se formando, né? Então, assim, ouvir o sonho de vocês, porque é sonho, né? Eu acredito que quando vocês colocam isso, vocês estão nesse processo de construção hoje. E estão nesse despertar. Então, como o meio ambiente, ele interage em cada área, seja eu como pessoa, eu como indivíduo, eu como profissional, né? E eu vou passar a palavra rapidamente para a Ariela, que ela quer fazer uma colocação, e aí para a gente, né, até pela questão do horário,
Depois eu quero que só vocês, para a gente poder encerrar, né, vocês possam estar fazendo as considerações finais de vocês, e trago, assim, um desafio, né, na colocação final, de vocês proporem um desafio para quem está nos ouvindo. Como é que a gente pode, só um único desafio, como é que a gente pode partir daqui, sair daqui com um direcionamento do que a gente pode colocar em prática, né? Assim, como é que a gente pode pensar depois de todo esse momento de reflexão, da gente realmente foi tocado, eu acredito que todos nós fomos sensibilizados, né, como ser humano, como profissional, da gente se engajar, da gente buscar promover essa mudança, mas como é que a gente pode, qual a única sugestão, uma sugestão, não precisa ser uma única, né, mas uma sugestão de cada uma, de como é que a gente poderia dar um primeiro passo aí para sair da reflexão e ir para a ação. Ariela, se você quiser fazer sua colocação, também você pode iniciar sendo por você, não precisa ser por Duda, certo? Tá bom, então. Então, complementando a fala de Gesiane, né? Bom, a gente não tem construção no terreno, né? Inclusive, meu esposo, ele comprou uma máquina de fabricar os tijolos, meu Deus, agora fugiu. Os tijolos... Menina, Ecológicos. Ecológicos, isso. E a intenção da gente é construir mesmo a casa ecológica, não só para morar, mas também como para visitas, estudos, pesquisas da arquitetura, construção civil, e o espaço é um espaço para estudos e pesquisas também. Então, o espaço é voltado, a gente quer muito, 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 muito. Viu, Alana, a gente vai precisar dos seus serviços, com certeza, vou lhe consultar bastante, porque a gente tem essa intenção. E quando você falou da construção, aí eu disse, meu Deus, hoje o dia não é só a comemoração do Dia da Terra, mas é um dia de comemoração de vínculos, né, de que a gente pode realmente criar vínculos e contribuir muito para o planeta e para as pessoas também, através dos conhecimentos né, e as minhas considerações finais é que eu quero agradecer demais, demais mesmo, a todos vocês, a Mariana, Duda, Alana, Gesiane, a todos que participaram aqui dessa roda de conversa. Vocês não têm noção de como isso é importante. Esse tempo que muitos acham, vou perder tempo assistindo isso, vou perder tempo, mas, gente, vocês não perderam, vocês ganharam. Ganharam, porque eu tenho certeza que uma sementinha foi plantada aí no coraçãozinho de alguém, nem seja uma pessoa. Eu tenho certeza que a fala de Alana, de Mariana, de Gesiane, de Duda, vai impactar alguém, porque me impactou a fala de vocês. Então, agregou ao meu conhecimento, agregou as minhas intenções, as minhas ideias. Então, assim, e isso é muito importante. E, Mariana, faça quantos eventos possíveis você puder fazer, né? Eu estou dentro de todos, seja na frente ou por trás dos bastidores, eu vou estar dentro agora, mergulhei de cabeça, vocês vão ter que me aturar. Viu? Vou estar aperreando desde voltar às aulas presenciais, que eu vou estar lá na arquitetura, vou estar lá no direito, vou estar lá na psicologia. Ei, Duda, me ajuda nisso aqui. Mas é isso. Eu estou muito feliz hoje, muito feliz mesmo, e emocionadíssima com esse dia hoje. Eu fico muito feliz, e já estou ficando com a voz embargada já, mas é isso. O desafio que eu deixo, né, para cada um, que passar a se analisar, né, olhar para dentro de si e realmente fazer uma autoanálise de você mesmo, hoje. Hoje, quando acaba a reunião, amanhã, mas que faz o que de fato eu estou fazendo. Não só voltado para alimentação, para nutrição, sustentabilidade, não, para um todo, para um geral. O que é que eu estou fazendo? Porque se você acha que não está fazendo nada, esse é o momento de começar. Mas eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade de fazer aquilo. Gente, pede ajuda, orientações,
que vocês precisarem, eu estou aqui, podem passar meu contato para informações, quem quiser, fiquem à vontade. Só começar, tá? Não esperem acontecer algo com vocês, como aconteceu comigo, para começar, não, tá? Comecem a fazer de pouquinho, pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o bico, não é verdade? Então, é assim, o trabalho, um pouquinho que eu faço aqui, um pouquinho que o outro faz ali, e o outro, isso toma uma dimensão tão grande, né? Então, é isso, vamos começar hoje, Dia da Terra, não espera para amanhã, não, começa hoje já, ter essa consciência e a se analisar, fazer essa autoanálise do impacto, qualquer que seja, alimentação, a Duda falou da questão da maquiagem, até vestimenta, tudo está relacionado à natureza, tudo está relacionado ao planeta, né, porque tudo vem dele, tudo vem do planeta, tudo vem da natureza, então a reflexão que a gente tem que fazer, no geral, então, fiquem com essa reflexão para vocês hoje. E beijos e abraços, e muito obrigada novamente. Maravilha, Ariela. Agora eu vou passar, eu não vou fechar, né? Agora faltam vocês. Fiquem, tá facultado aí, Alana, Gisiane, Duda. Vou, Pronto. já. Alguém vai? Vá. Não, pode ir. Então, pronto, vamos lá. Né? Assim como a Ariela, né? Sou muito grata por esse momento, por essa troca de conhecimentos e de experiência. Aprendi muito com cada um de vocês, né? Aprendi muito com o pessoal que fez as colocações no chat, e também algumas sugestões bem interessantes, né? E é muito bom essa troca, porque cada um contribui com o que sabe, cada um aprende, se põe à disposição, né? Então, não somos donos da verdade, estamos aqui para aprender. E todos os dias aprendendo e aprendendo. É uma coisa interessante que eu estava pensando sobre o começar hoje, né? Todas as dificuldades que vão surgir para não começar. Todos os pensamentos para não começar. Então, eu vou dar uma dica antes do desafio, rapidinho. Uma técnica de tomada de decisão que é muito simples de fazer. Mas se lembre que, como eu falei, o simples de fazer também é simples de não fazer, né? Então, chama-se balança da justiça. Quer tomar uma decisão? Vou começar hoje, não vou começar hoje. Então, pega uma folha em branco, passa assim um traço no meio, de um lado coloca os prós, do outro coloca os contras. E aí vai preenchendo. Quais são os prós de eu tomar uma decisão de mudar toda a minha atitude, a minha posição, a minha contribuição, quais são os contras. E aí, ao final, você vê, se houver mais contras, você começa. Se houver mais prós, você começa do mesmo jeito. Tá bom? E o grande desafio hoje, gente, é pegar aquela ideia do DIY. Todo mundo sabe o que é DIY, né? Tem no YouTube, tem no Instagram, todo mundo. Então, assim, quando você vai... Que uma coisa interessante também para a sustentabilidade é que vocês já passaram pela rua, já viram muito sofá no meio da rua, né? Sofá velho que o povo joga e deixa lá no meio da rua e entulha no lixo. Pois é, você quer simplesmente trocar um móvel da sua casa, em vez de jogar no lixo e comprar outro, recicla. Faça você mesmo, chama a sua família, arranca o forro, troca, lixa, pinta, faz um momento daquele com a família bem legal, grava isso e coloca isso também como incentivo nas suas redes sociais para as pessoas, tá bom? Menos lixo, mais atitude e mais transformação no seu ambiente interno. Melhor, você ainda vai ficar feliz de sentar naquele sofá que foi feito por você, tá bom? Muito obrigada pelo tempo de todos. Travou. Estamos escutando? Achei que tinha travado. Então, também muito agradecida por esse momento, por esse espaço, por todos que escutaram também. Ficou muito emocionada também, que nem a Arielle, porque eu confesso que eu tinha dado uma diminuída aí nesse processo. A pandemia me pegou de um jeito que ninguém estava esperando, né? E aí cada um foi afetado de uma forma única. E eu acabei deixando de lado um pouco, mas esse momento surgiu para dar um gás novamente. Eu voltei a pesquisar, já fiquei animada. E assim, apesar de a minha atuação agora na psicologia não estar voltada para isso, eu estou estagiando na área jurídica, junto com o direito ali, entrelaçada. Mas é como a gente disse, o individual nunca está longe do seu profissional. Então, a gente vai voltar, né? E vocês que ainda não começaram, vamos começar juntos. E como as meninas falaram, se vocês tiverem dúvidas, se vocês
não saberem por onde começar, chama a gente que a gente começa todo mundo junto. E o meu desafio é observar o que você consome. Quem usa maquiagem, pega seu potinho de maquiagem, vai ler o que é que tá, as substâncias que estão ali presente, é um produto que você usa para lavar roupa, o detergente e pesquisa. Vocês vão ficar assustados, porque eu fiquei muito. Mas é necessário a gente ter essa consciência. Então, esse é o meu desafio. Observem o que vocês usam, o que vocês consomem. E muito obrigada mais uma vez. Bom, e já emendando, né? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, em especial as meninas, a extensão, Mari, por ter dado essa oportunidade a gente. Hoje, no Dia da Terra, acho que todo mundo colocou, acho não, todas nós colocamos aqui diversos motivos que mostram a necessidade realmente de mudar. E era essa a intenção, né? Na nossa esfera do micro, mudar, fazer ações que impactem no macro, na Terra. E, enfim, são ações como ir atrás para refletir, como a Ariela colocou, ações para chegar e fazer, como Gisiane colocou, ações para você se indignar, buscar ir atrás, como Duda colocou, e refletir sobre o que você consome. E, enfim, eu não poderia, fora isso, só colocar mais ações para a gente se informar, procurar diversas informações. Eu acho que as meninas aqui falaram várias pessoas, e eu vou indicar, enfim, minha referência mundial para matéria ambiental aqui no Brasil, que é o André Trigueiro. Ele é um jornalista ambiental, a referência. E se você, enfim, não tiver a fim de fazer nada, não tiver a fim de pesquisar, se questionar, pelo menos assista. Ele tem muito conteúdo online disponível que você só pode ouvir. Na verdade, você só precisa ouvir. Eu duvido muito que você fique quieto só ouvindo ele. Mas eu acho que, como ele também é muito versátil, acaba já sendo um baita dever de casa. Então, essa seria minha última lição. E agradecer novamente pela oportunidade. Alana, agradeço Gisiane, Arielle, Duda, pelo espaço. Agradeço em especial, né, até a Alana por ela ter sido a idealizadora desse momento, né? Então, ela despertou esse momento e a gente agiu, né? Então, agimos de forma coletiva como uma rede, assim como a própria Terra nos chama, né? A agir de forma coletiva, né? Então, estamos sempre conectados. A gente está conectado tanto no virtual, nesse momento, mas estamos conectados também em sintonia e em propósito. Acho que é realmente esse o intuito do dia de hoje, né? A gente encontrar nosso propósito interno, nosso propósito, como o Duda colocou, não tenho como me desvincular eu profissional, eu ser humano, né? Então, qual é o meu propósito? O que é que eu quero gerar de impacto? Né? E aí eu acho que a partir dessa reflexão, como o dever de casa, a gente pensa em como a gente pode estar cuidando da nossa casa comum, que é o planeta, né? Então, eu agradeço imensamente a participação de todos os que estiveram aqui conosco nessa tarde, né? Temos aí 21 pessoas. Agradeço muito, 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 muito mais especialmente as meninas por terem aceitado esse desafio aí em tão pouco tempo. A gente idealizou essa roda de conversa e dizer que o núcleo de extensão e o núcleo do UNRN Sustentável está aberto para a gente fazer outros debates desses, outras ações. Quando a pandemia permitir a gente estar junto novamente no presencial, a gente fazer movimento dentro do campus, fora do campus, impactando realmente de forma positiva, que é essa nossa missão, é esse nosso propósito. Então, agradeço a todos, agradeço as meninas mais uma vez. Esse momento vai estar gravado, né? Está sendo gravado e vai estar disponibilizado no YouTube da instituição. E também quem fez o chat, né, quem está no chat, o credenciamento online, o questionário de satisfação. Então, quem não preencheu ainda, preencha. E é isso, gente, feliz Dia da Terra, é um dia de reflexão, mas a gente precisa também agir, né, então, que vocês se sintam inspirados nesse momento e possam estar promovendo essa transformação também. Então, meninas, muito obrigada às coordenações que também estiveram presentes, né, prestigiando aí as alunas, todos muito orgulhosos, e tenho certeza que vocês estão fazendo a diferença no momento da graduação de vocês, e vocês serão profissionais competentes e diferenciados. Então, fico muito feliz com essa oportunidade de ter vocês como protagonistas desse debate.
que a gente possa ter outros momentos em que os alunos possam estar nos ensinando também, tá bom? Então, gente, muito boa tarde, já boa noite, né, quase, e tudo de bom. Tchau, tchau, gente, muito obrigada. Mari, quer tirar uma foto rapidinho? Pronto. Se quiser encerrar a gravação.